Bom dia a todos, que a paz do divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença aqui do Adriano, amigo da casa, filho da nossa querida Neide, da minha avó, que vai nos abrilhantar na manhã de hoje com o seu estudo sobre a lei de adoração, a terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, que nós estamos fazendo um trabalho sobre essas leis. Mas antes de passar a palavra para o Adriano, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 64, Fermento Velho. Nos diz Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na tela de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer às obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desses jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos colocando a vida mais nobre e mais alta. Reforcemos-nos à caridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante essa assertiva de Paulo, né? Lembrando-nos de que Emmanuel escreve muito bem, lembrando-nos que a gente não deve ficar muito preocupado com o que aconteceu lá para trás, no ano passado, até porque Emmanuel nos fala que o nosso passado geralmente é bem obscuro, né? Então, se a gente ficar pesquisando, querendo saber o que a gente fez, o que a gente foi, não vai ser muito agradável, não. Então, aqui ele fala que não adianta ficar fermentando coisas do passado, para ficar se culpando. E muitas pessoas ainda estão muito presas a isso. Até porque, como ele fala aqui, muitos de nós, aliás, a grande maioria do planeta Terra, nós ainda temos as nossas inferioridades que nos concitam a nossa renovação, a nossa melhora a cada dia. E que nem sempre a gente consegue também. Às vezes a gente está tão apegado também, como ele fala aqui, ao passado, que a gente acaba repetindo essas ações infelizes ao longo da nossa história de vida nessa encarnação. Então nós sabemos que a luta é muito grande, a luta é constante de todos nós para esse aperfeiçoamento íntimo, para aquilo que na doutrina espírita o tempo todo se fala da reforma moral. Então nós sabemos que temos tudo isso aí pela frente, mas também, como ele fala aqui, reforcemos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual, não mais aquela massa fermentada que azedou, né, digamos assim, no passado, mas que a gente seja uma nova massa agora, principalmente nos trabalhos com Cristo, no entendimento da sua mensagem, no entendimento da mensagem espírita, que moralmente é a mensagem de Jesus amplificada, para que a gente realmente possa caminhar mais seguros e melhores nessa encarnação, visando as próximas, né? Mas então esqueçamos um pouco esse fermento velho e fermentemos a massa atual com coisas boas. Essa é a mensagem da manhã de hoje, e a gente quer então agradecer a presença de vocês internautas que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook, e amanhã a palestra já está no YouTube. Lembrando a vocês que todas as palestras da EDAC, desde março de 2020, do ano passado, elas estão gravadas no blogspot da EDAC, né? Nós começamos no início sem a presença de público,
a partir de agosto, quando o decreto municipal permitiu 30%, desde lá nós estamos funcionando. E vamos continuar assim enquanto o decreto da autoridade sanitária do município permitir cadeiras separadas. As pessoas até falam assim, você fala isso todo domingo, né? Mas a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez, né? E não sabem como é que está o procedimento na EDAC desde agosto. Cadeiras separadas aqui, álcool na entrada, álcool aqui na mesa, medidor de temperatura, bebedouro lacrado, então tudo de acordo com o decreto. Sala de passe, de 8 passistas reduzimos para 4, as cadeiras estão distanciadas, aplicávamos o passe de frente, agora aplicamos o passe por trás, para não ter contato nenhum direto do passista com o paciente. Então tudo o que nós podemos fazer para evitar contágio, para evitar qualquer problema aqui dentro do centro, nós fazemos. E além de que contamos com a proteção espiritual, que toda casa tem também. Se a gente como espírito não acreditar nisso, a coisa fica complicada. Então, é por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? E lembrando a vocês que tudo aqui está sendo feito de acordo com aquilo que prevê o decreto municipal. Então vamos elevar o nosso padrão vibratório, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, que Adriano possa ser inspirado pelo seu mentor espiritual, e que a sua mensagem possa ser acolhida no coração de todos nós nessa manhã de domingo. Que Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe de Jesus, já que somos irmãos do Cristo, ela possa despejar o seu manto de amor e bondade sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão à espiritualidade superior, na figura maior aqui do nosso mentor, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, para darmos por iniciada a palestra da manhã de hoje. Adriano, que Jesus te abençoe e te ampare. Antes de eu iniciar, eu vou pegar o microfone, mas é só ligar uma caixinha que eu esqueci. Esse microfone já está ligado. Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Como a gente está olhando ali na parede, né? Nosso tema de hoje é a lei de adoração. Lei essa que lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiramente dedicado, né? À lei de adoração. Está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte é o capítulo 2. Então, quando a gente ouve falar de lei de adoração, né, vem essa palavra adoração à mente, e a gente vê que adorar vem do latim. Muitas palavras, né, da nossa língua portuguesa têm origem do latim. E o adoração o adorar vem do latim ad mais orare, né? Ad e orare, que significa orar para alguém. Então, quando a gente ouvir essa palavra adoração, a gente já sabe que tem a ver com orare, orar, né? É lógico que a gente vai ver aqui durante a nossa exposição do dia, desta manhã, que isso vem desde os primórdios, desde o princípio da humanidade, né? Então, adoração é o gesto que traduz o sentimento de admiração, espanto, temor, reverência, amor do homem para com a divindade em si. Por que a gente está falando aqui de divindade e não Deus especificamente, né? Porque a gente vai ver que na antiguidade, desde os primitivos, não era Deus como nós entendemos hoje, né? Como sendo o Criador, único. A gente vai ver que antigamente alguns povos tinham um outro sentimento, por isso que a gente está falando aqui sobre divindade. Nas suas manifestações e nas suas representações. Lá no dicionário, eu procurei o dicionário Aurélio, mas existem vários dicionários. No Aurélio está dizendo o seguinte:
Adoração é a expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Eu achei interessante a palavra submissão, né? Porque quando a gente fala de adoração, dá a entender que é uma coisa, né, sempre positiva. E a palavra submissão dá a entender que é uma coisa, né, que não é tão positiva assim. Mas o submissão aqui, ele quer dizer, na palavra, como a gente falou aqui, de temor, é de ser temente a algo. Ou seja, reconhecer que nós não somos os maiores e que existe algo acima da gente, né? Isso que é a palavra submissão aqui nesse sentido. É reconhecermos a nossa pequenez e sabermos que existe um ente, um ser, algo supremo acima de nós. Então no dicionário ele justamente traz essa palavra submissão por conta disso. E a adoração, ela é encontrada em todos os povos e em todas as épocas, porém em formas e rituais diferentes. E é aqui que a gente começa a falar um pouquinho mais porque que a gente falou da divindade e não de Deus especificamente, como nós entendemos hoje. Aí eu trago para vocês, para nós, para o nosso estudo desta manhã, a questão 651 do Livro dos Espíritos. Eu vou trazer algumas questões especificamente desse capítulo que eu mostrei, né, que é a lei de adoração. E lá na 651, Kardec tem esse questionamento: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Entendemos a pergunta? Durante toda a história da humanidade, algum povo, alguma raça ficou destituída, quer dizer, não tinha esse sentimento de adoração que nós vimos aqui, que é ad horário? E os Espíritos responderam: não. Primeiro eles foram taxativos: não, nunca houve, né? Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Então, por isso que nós falamos aqui que nas suas manifestações e nos seus representantes, que é o amor do homem para com a divindade, é porque esses povos, que nunca houve povos de ateus, sempre tinha certeza de que algo supremo existia. Então, por isso que a gente fala que a adoração é encontrada em todos os povos e épocas em formas e rituais diferentes, né? Então, desde o princípio da humanidade, a gente já tem relatos disso. Desde os selvagens mais atrasados, né? Quando a gente vê aí os arqueólogos com as suas pesquisas, história, né? A gente vê esses tipos de exemplos. Então, os povos mais antigos, eles adoravam qualquer coisa que para eles não poderia ser feito pelo homem, era algo sobrenatural, era algo maior que eles, né? Então adoravam as manifestações da natureza. E aí nós tínhamos o espírito do trovão, o Deus do trovão, o Deus do sol, ou seja, tudo aquilo que representava algo maior era uma divindade, e não a representação de Deus como nós conhecemos hoje, mas era uma divindade, algo supremo, algo superior. E se nós formos buscar na história, a gente vê que isso veio se perpetuando, né? Desde aquela época até os dias de hoje, quando a gente vê na mitologia grega, quando a gente vê na mitologia romana, né, uma determinada fase, momento da história, a gente vê que algumas raças, né, acreditavam inclusive em vários deuses, né? Era o deus do sol, Hélios na mitologia grega, era a deusa do fogo, Hestia, na mitologia grega também, Poseidon é um dos conhecidos, que a gente vê muitos filmes sobre isso, inclusive sobre o deus dos mares, que é Poseidon. E isso se acreditava naquela época, né? Por quê? Porque era algo além do que estava ali no limite da raça humana. Na mitologia romana também, Cibele, deusa da natureza, Urano, deus do céu. Então nós vemos que realmente esse sentimento de adorar algo, de reconhecer algo maior,
vem desde o princípio do planeta Terra, da humanidade, nós espíritos aqui encarnados que estamos, né? Então, ao longo de toda a história a gente vê isso. Então, o homem tem dentro de si, na intimidade da alma, essa ideia desta divindade. A tradição histórica mostra que a veneração, ou seja, a adoração também, né, de um ser supremo existe desde a antiguidade. Há registros de que o homem de Neandertal, que é um dos primeiros habitantes do nosso planeta, há mais de 150 mil anos enterrava os mortos junto com objetos de uso diário, evidenciando a crença numa vida futura. Então olha só que desde 150 mil anos o homem de Neandertal, um dos primeiros habitantes que se tem relatos na história do nosso planeta, já enterrava junto com seus mortos objetos de uso diário. Com qual finalidade? Senão a crença em algo no futuro, a crença em algo maior, né? E aí eu trago uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 650. Notem que eu não estou colocando na sequência exata, né? A gente falou da 652, isso. E agora estamos falando da 651 e agora estamos falando da 650. Na 650, Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato, todos sabem o que é inato, né? Que nasce com a gente, já está conosco desde o nascimento. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de um ensino? Interessante pergunta, porque às vezes a gente pode achar e entender que a adoração é fruto de um ensino. Por quê? Porque existem as religiões, né? Se existem as religiões, cada família vai levar seus filhos, vai direcionar seus filhos para aquela religião a que ele acredita. Então, poderíamos entender que a adoração seria um ato, o resultado de um ensino. Mas, os Espíritos respondem que a adoração é um sentimento inato, como o da existência de Deus. Ou seja, assim como nós acreditamos que Deus existe, essa adoração, este sentimento também nasce com a gente. Já está incluído no espírito, né? Sentimento inato como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então a lei de adoração está em nós justamente por isso, porque é o reconhecimento de que nós somos pequenos. É lógico que isso pode se dar em determinados indivíduos de uma forma ou de outra, né? Uns mais fervorosos, outros menos, mas esse sentimento está em nós, ele é inato, nasce com a gente. Assim como nós temos a consciência de que Deus existe, da existência de Deus, porque também está gravado em nós, nós também temos consciência dessa fraqueza, né? Mas como nós vimos, esse sentimento, quer dizer, ele pode se dar em formas diferentes, né? E aí é que a gente vai vendo na evolução da raça humana, na evolução da humanidade, as formas com que se dava essa adoração e as formas com que nós temos hoje. Então, por isso que a gente vê na antiguidade, né, e quando a gente vai estudar também, quando a gente vê na escola, aqueles povos que adoravam pedras, aqueles povos que adoravam árvores frondosas, quer dizer, às vezes era uma árvore tão grande, tão, né, majestosa, que os povos acreditavam que naquela árvore existia um espírito, algo superior. Então nada mais é do que essa lei se manifestando, porém, né, na forma com que aquele povo entendia. Então muitos povos também adoravam animais, né, que era algo que, aí vem o sentido do temor, como nós vimos da submissão. Para eles, naquele momento, naquela época, naquele período da humanidade, aquilo era o que era superior para eles, né? Mas assim, se nós formos observar, não eram as pedras
as árvores, ou esses animais, ou os objetos que eram adorados em si. Se a gente for parar para pensar, era o que eles representavam, né? Era a representação de alguma coisa. E aí partimos para mais uma questão. Poder-se-á considerar que a lei natural, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Todos sabemos o que é a lei natural, né? É a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, como espírito, né? Então, e dentro da lei natural existem várias leis. O que Kardec está perguntando é se a lei da adoração tem fonte lá na lei natural, né? Só que ele falou de poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração. E os espíritos respondem: a adoração está na lei natural. Então a adoração é uma lei natural, é uma lei divina que está gravada em nós, pois resulta de um sentimento inato do homem, como nós já vimos. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes, que nós também vimos. Ou seja, essa lei realmente é uma lei natural, está gravada em nós, porém ela pode se evidenciar de formas diferentes, ela pode se mostrar de formas diferentes. E aí, quando nós falamos que alguns adoravam pedras, outros adoravam árvore, né? Outros adoravam alguns animais, porque era aquilo que representava para eles, eu trouxe uma figura para a gente colocar alguns exemplos, né? Embora esteja um pouco claro, dá para perceber o que é. Vai apagar a luz aí? Aonde? Aí, número 1. Aonde? Ali é o lado da esquerda sua. Esquerda. Aqui é embaixo. Primeiro. Isso. Chique, melhorou. Ok. Todos conhecem esse símbolo, né? É uma cruz. Ok, é uma cruz. Exatamente. A cruz, ela representa, é um dos símbolos mais famosos, né? Mais conhecidos da humanidade, né? Só que a cruz, ela, em determinados momentos da história, ela teve uma série de significados e de usos. E na Idade Média, a cruz representava o combate ao mal. Uma das utilidades da cruz, né? A cruz era feita de madeira como uma outra cruz qualquer. Contudo, ela servia para expulsar os demônios. Então, a cruz se tornou um objeto de adoração. Mas era a cruz mesmo, essa cruzinha de madeira que era adorada? Não, né? Era o que ela representava, porque ela representava algo superior, que as pessoas não entendiam, mas era um símbolo que representava algo a mais, algo maior, e ela tinha um poder. Alguns acreditam até hoje, né, assim, que o símbolo em si representa algo maior. Então ele passou a ser um objeto de adoração. E, como sendo um objeto de adoração, era utilizado para expulsar os demônios. Trouxe um outro exemplo para nós, esse mais atual até. Todos sabem o que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Uma vaca. Uma vaca. Você sabia que esse animal é sagrado? Sabiam? Ah, na Índia. Então, este animal, que num outro lugar qualquer é simplesmente uma vaca, na Índia ele é um objeto, um animal de adoração, um ser de adoração, porque ele é sagrado. É lógico, existe toda a cultura deles lá, né? Quem quiser se aprofundar, até porque que a vaca é sagrada, eu não cheguei a esse nível de detalhamento sobre a vaca especificamente, mas na Índia ele é considerado um animal sagrado.
Porém, em um outro lugar qualquer, ela é uma vaca. Inclusive, né, nós nos alimentamos, uma boa parte da população se alimenta de alguns não, né? A gente sabe que existem pessoas que não, mas se nós formos considerar como humanidade, ainda muitas pessoas se alimentam, né? É o ciclo faz parte do ciclo da vida, mas a maior parte ainda assim chegará um dia que nós não vamos precisar disso, né? Dessa proteína que muitos ainda falam que nós necessitamos, mas vai chegar um dia que isso não vai ser mais necessário para nós, com certeza. Mas ainda em vários países nos alimentamos de proteína animal. Essa ação se chama é um nome difícil, né? Eu devia até aqui. Hierofanização ou hierofania, que é a revelação ou manifestação do sagrado, integração do sagrado à vida cotidiana. Então é quando alguma coisa normal passa a ser incluída como objeto de adoração. No caso, por exemplo, a cruz, que era feita simplesmente de madeira. E no caso da vaca, que não em todos os lugares, mas, por exemplo, nós citamos o exemplo da Índia, que é um animal sagrado. Esse é um processo de hierofanização, quando nós manifestamos algo sagrado, né? Que algo é sagrado. Então, a adoração ela é encontrada em todos os povos. Nós já chegamos a essa conclusão aqui, de alguma forma. Uns de uma forma, outros de outra forma, como nós vimos, são formas diferentes, né? A adoração é encontrada em todos os povos e épocas, e em formas e rituais diferentes. E aí, por que eu falei isso? Porque a gente viu que a adoração, ela existe desde que entendemos, né, que existem espíritos encarnados aqui no nosso planeta. Essa lei está em nós. Nós vimos que elas são de formas diferentes. Inclusive na época de Jesus, numa passagem muito bonita, que eu trouxe inclusive para nós, para vermos essa passagem, quando Jesus, em um diálogo, fala sobre essa lei, né, a lei de adoração. Vamos ver se o volume vai ficar bom. Isso vai rodar, né? O texto tem cara de rodar. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido.
Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Bonita passagem, né? A gente vai pegar alguns trechinhos, os mais importantes para o nosso tema de hoje, obviamente, né? Para que a gente possa fazer algumas considerações. Mas antes disso, a gente vai se reportar à questão 649, quando diz: em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Isso aqui é importante porque nós vamos falar para os próximos trechos que nós vamos pegar do vídeo que nós acabamos de ver, que é uma linda passagem de Jesus conversando com a samaritana, né? Mas antes de pegar esses trechos, a gente vê então que Jesus, nesta ocasião, já está falando de algo diferente. O que nós vimos com adoração até agora, né, que nós vimos lá, inclusive, que alguns povos utilizavam de sacrifícios de animais. Por que esses povos faziam isso? Porque eles achavam que algo que era vivo, que existia uma vida, era mais importante, dava mais peso para o que ele estava ali oferecendo. Então, ele acabava se utilizando de um sacrifício por entender que aquilo agradaria mais ao Ente Supremo. Inclusive, isso está lá também no capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei de adoração, que é a parte relacionada a sacrifícios. Nós vimos também sobre o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Uma vez que eu não consigo, naquela época, eu como humanidade, naquela época, não conseguia entender algumas coisas, tudo aquilo que era sobrenatural, eu designava algum Deus. É Deus disso, Deus daquilo, então acreditava-se em vários deuses. E o politeísmo também está lá no capítulo 2 também da terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas quando a gente vê esse vídeo, Jesus já vem falando de algo diferente desta adoração que nós temos visto até aqui. E por isso que eu trouxe essa questão 649, porque quando Kardec pergunta em que consiste a adoração, e os Espíritos respondem que é na elevação do pensamento a Deus. E aí a gente começa a pegar alguns trechos desse vídeo que nós vimos, principalmente na parte mais para o final, quando eles falam especificamente sobre adorar, que a samaritana falou: nós adoramos aqui no monte, e agora diz que devemos adorar em Jerusalém. E ele fala, Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
que ele quis dizer com isso? Que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Alguém que queira, lógico, né? Que queira falar. Alguém consegue fazer alguma interpretação do que Jesus quis dizer, o que Jesus quis passar para a samaritana nesse momento, quando ele fala que não seria nem no monte e nem em Jerusalém que adoraríamos o Pai? Onde adoraríamos o Pai? Né? Desculpa, qual é o seu nome? Posso? Como? Inilton. Iliu. Ok. Então, ele falou assim, ó, é porque ele não falou, mas ele fez o gesto, né? Para os que estão nos assistindo, ele fez assim, ó. Ou seja, não tem lugar físico. Eu não preciso ir no monte. Eu não preciso ir em Jerusalém para adorar o Pai. Porque, como nós vimos no anterior, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Se a adoração consiste nisso, eu preciso ir a algum lugar circunscrito, eu preciso ir em algum ambiente, sendo que é aqui que nós precisamos, internamente, que nós precisamos ter esse sentimento de adoração, né? Então, quando Jesus fala, mulher, crê-me que a hora vem, quer dizer, vai chegar um momento que nós vamos entender isso, que nós não precisamos estar num lugar específico para adorar. É lógico que nós estamos ainda no mundo de matéria, né? Nós precisamos ainda de alguns estímulos para que a gente consiga estar de acordo, nem que seja um pouquinho, com essa lei da adoração. Nós ainda estamos caminhando para que a gente entenda que não precisamos estar num lugar, em templos, em locais específicos, em locais que julgamos sagrados. Não é necessário. É lógico, como falei, ainda estamos no mundo de matéria e ainda precisamos de alguns estímulos para que assim o façamos. Mas Jesus disse que a hora vem. Então, uma hora a gente vai entender que isso não é necessário. E ele fala também um outro textinho. Vós adorais o que não sabeis. E aí a gente pega mais ou menos, né, de uma certa forma, o que nós vimos até então. Então, quando a gente olha a história da humanidade, as pessoas vinham adorando coisas que elas nem sabiam o que eram. Era algo que elas não compreendiam, então por isso elas adoravam. Era algo que para elas era maior, então por isso eles adoravam. E por isso Jesus fala, vós adorais o que não sabeis. Mas como a gente viu no anterior, a hora vem. Porém, a hora vem, ele fala de novo, né? Porém, a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eu grifei até as palavras mais importantes, né? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Deus, que é único, soberanamente justo e bom, o que Deus espera, né, de nós é que a gente adore exterior, que a gente adore um objeto, que a gente adore um animal, que a gente adore alguma coisa que nós não conhecemos e que adoramos sem saber o motivo? Não. Deus, o Pai, né, que ele chama aqui, quer que o adoremos em espírito e em verdade, que nós compreendamos a sua essência, que a gente compreenda o que é Deus. É lógico que a gente sabe que estamos numa caminhada, né, evolutiva. É só a gente lembrar, sempre fazendo referência à escala espírita. Vamos progredindo, mas a nossa hora vai chegar. E é isso que Deus espera de nós, porque é para isso que nós fomos criados, né? E ele pega aqui uma última. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, é a essência.
não é alguma coisa exterior, não é um objeto, não é um animal, né? Que o adore em espírito. Então o que nós precisamos? Precisamos adorar a Deus, que é o nosso Criador, soberanamente justo e bom, é único, é o Ser Supremo, em espírito. Né? O que nós precisamos então? A gente precisa entender que adorar a Deus não é eu me consagrar ao celibato, não é eu fazer jejum, não é eu deixar de comer um alimento num único dia, porque naquele dia é um dia sagrado, porque aquela ocasião é uma ocasião que eu não posso fazer, mas no outro dia eu faço. Né? Não estamos fazendo críticas a nada, mas apenas entendimento. Porque aí a gente vai lá e volta na frase que Jesus falou: vós adorais o que não sabeis. Nós estamos em alguns momentos fazendo coisas que não sabemos o motivo, mas Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, que é a essência, né? Então não é comer ou não aquele alimento, não é ler constantemente a Bíblia ou o Evangelho, ou seguir as regras de pureza, ou doar cestas básicas e a sopa para o necessitado, ou fazer o Evangelho do culto no lar metodicamente. Por que aqui eu estou falando metodicamente? Porque estou falando de todos nós, né? E eu não estou sempre nesses apontamentos, porque às vezes estamos fazendo maquinalmente, e não devemos fazer maquinalmente, devemos fazer de coração, que é o espírito, né? Então, todos esses exemplos aqui que eu citei, estou falando que não é necessário fazer? Não estou falando isso. Todos eles são válidos. Nós só precisamos entender da forma que estamos fazendo. Estamos fazendo em espírito? Estamos fazendo na essência? Com o sentimento, ou estamos fazendo apenas porque é o dia, é o horário, tenho que fazer? Não é? Eu até grifei aqui da parte do culto do Evangelho no lar, porque eu falei metodicamente, porque existem realmente pessoas que falam assim: não, hoje é dia, tem que fazer, e vai lá, faz 15 minutos correndo, nem entende a lição, pronto, cumpri com o meu compromisso. Culto do Evangelho do lar é isso? Não. Estamos adorando sem saber, né? Pegando mais uma vez o exemplo de Jesus: adorais o que não sabeis. O culto do Evangelho no lar é aquele momento em que nós estamos no nosso lar, lemos uma passagem, seja do Evangelho, ou seja uma outra literatura edificante, que nós paramos aquele momento, entendemos, interiorizamos aqueles ensinamentos, distribuímos e compartilhamos aquilo com os nossos familiares, pedimos o auxílio para o nosso lar, mas tudo isso em espírito. E não porque eu vou fazer o culto do Evangelho no lar, porque é o dia e hora, faço lá 10 minutos, acabou, vamos fazer a prece, acabou. Cumprir com o meu compromisso, né? Falei do culto do Evangelho no lar, porque ele é um hábito nosso, né? Como espíritas. Existem hábitos em outras religiões, existem cultos em outras religiões, mas eu estou falando do Evangelho no lar, porque ele é um hábito de nós espíritas, né? Então todas elas ajudam? Sim, todas essas coisas ajudam, mas não realizam o ato de adoração em si, quando nós fazemos apenas por fazer. E como nós vimos, precisamos fazer em espírito, adorar em espírito. Então o que é adorar, né? Adorar é amar. Adorar a Deus é o quê? Amar e respeitar a sua criação. Valorizar a vida. Né? Cada minuto é importante. Cada momento que eu estou vivendo é importante. A gente sabe que nós estamos num mundo de matéria, então temos a nossa vida material, mas temos a nossa vida espiritual, né? Que é eterna. Mas se estamos aqui no mundo de matéria, vamos valorizar a cada momento da nossa vida. Então, quando fala valorizar a vida aqui, não é só a vida, o ato de estar vivo, mas valorizar cada momento que eu estou aqui tendo uma oportunidade. Isso é adorar a Deus. Quando eu coloco valor no tempo que eu estou aqui passando para aprender, para evoluir, para crescer. Vamos valorizar todos esses momentos. Defender o meio ambiente é valorizar a vida, é adorar a Deus. Defender o meio ambiente.
Mas por quê? O que é o meio ambiente? É tudo aquilo que nós estamos aqui. São as plantas, são os animais. Respeitar os animais, são criaturas de Deus, por menores que sejam. Respeitar o ecossistema, a água. Quantos de nós damos a devida importância para a água? Né? Quantos de nós paramos para pensar a importância e que um dia, alguns lugares isso já está acontecendo, esse recurso que é tão valioso pode acabar. Quando nós valorizamos a água, nós estamos adorando a Deus em espírito, porque nós entendemos a importância, né? Defender o direito humano de todos, porque todos somos irmãos. Então não existe distinção de um para com o outro, de raça, de crença, de escolhas, de estruturas familiares. Não existe. É respeitar todos como os irmãos. Isso é adorar a Deus. Distribuir a renda com justiça e magnanimidade. Trabalhar pela paz. Isso é adorar a Deus, né? Adorar a Deus é ver a sua presença divina nos olhos de todos os homens, amar o próximo como a si mesmo. Então é nós enxergarmos que Deus está em tudo. Olha lá, ó. Ver a sua presença divina nos olhos de todos os homens. E aí a gente fala tudo porque muitas coisas às vezes nos irritam, né? Igual eu costumo falar muito do tempo, né? Do tempo mesmo, clima. Se está sol, a gente reclama. Nossa, que calor, não sei o que, eu estou aguentando, não consigo trabalhar, só posso ficar no ar-condicionado. E tem gente que não tem essa oportunidade, porque infelizmente o tipo de trabalho não nos permite, aí reclama. Se está nublado, nossa, mas que tempo feio, podia estar um solzinho, né? Se está chovendo, nossa, que chuva chata, não posso sair de casa. Então, nós deveríamos fazer o contrário, né? Nós deveríamos falar assim, nossa, que sol maravilhoso, né? Tá calor, mas que sol maravilhoso, né? Que vai poder iluminar o nosso dia. Que chuva gostosa que vai regar as plantas. Esse seria o comportamento que nós deveríamos ter, que aí sim nós estaríamos adorando a Deus em espírito, né? Enxergar a presença divina nos olhos de todos os homens e em tudo, amar o próximo como a si mesmo. Então, a adoração é um movimento no bem. E aí eu trouxe também aqui, porque a gente está vendo que existe uma série de formas de adoração, né? Para o nosso entendimento, depois do que Jesus falou à samaritana. Nós já estamos entendendo agora o que é realmente essa adoração, que é a elevação do pensamento a Deus. E se nós entendermos que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Então nós já vemos que existe uma série de formas de adorarmos a Deus. Só que lá também no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, nós falamos que nós trazemos lá os sacrifícios, trazemos o politeísmo, não foi? Lá no capítulo 2 também tem uma outra ferramentinha que é uma ferramenta de adoração e que ela é atual, ela está entre nós hoje e que nós podemos utilizar dela, né? Que é a prece. Então a prece é uma forma de adorarmos a Deus. Dentre as outras que nós já estamos vendo aqui, a prece é uma comunicação direta que nós podemos ter com Deus, né? Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Então, é interessante quando a gente fala assim, porque quando a gente vê lá a questão 1 do Livro dos Espíritos, né, que fala assim, quem sabe qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Que é Deus, exatamente. Interessante que ele não fala quem é Deus, né?
Porque se fosse quem, nós já estaríamos personificando Deus. E como nós não temos ainda condição de entender a plenitude, Kardec sabiamente perguntou: o que é Deus? Algo que ele, na pergunta, já disse: não sei o que é. Né? E os Espíritos respondem que é a causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente fala pensar nele, aproximar-se dele, aí a gente fala assim: aproximar-se dele, mas eu não sei o que é Deus, quem é Deus, onde ele está. Mas voltemos ao conselho de Jesus à Samaritana: em espírito e em verdade. Se nós entendermos isso, nós conseguiremos nos aproximar de Deus. Nós conseguiremos pensar em Deus, porque Deus está em nós através das suas leis, né? Pôr-se em comunicação com Ele. E a prece é um excelente recurso, é o principal meio de comunicação com Deus. Mas a prece também em espírito, né? Aquela que é feita com sentimento, com coração, e não simplesmente porque tenho que fazer prece todos os dias antes de dormir, tenho que fazer prece todos os dias antes de me alimentar. Não por uma obrigação, e sim por sentir, né? Então a prece é o nosso meio de comunicação com a divindade. E pela prece nós podemos fazer algumas coisas. Acho que todos de nós aqui, de uma forma ou de outra, de uma exposição ou outra, né, numa palestra ou outra, possivelmente, se não todos que estão aqui, a grande maioria já ouviu falar isso em alguma ocasião, que pela prece nós podemos louvar, agradecer e pedir. Interessante que eu coloquei até o louvar em cor diferente. E também coloquei na ordem que deveria ser a mais adequada, embora frequentemente a gente faça a ordem inversa. Geralmente, tá? Quando eu falo geralmente, porque existem já pessoas que já fazem diferente. E, graças a Deus, já conseguem fazer diferente. Mas, geralmente, primeiro, nas nossas preces, a gente pede. Depois, alguns de nós agradecemos, né? Então, a gente pede para ter saúde, a gente pede para ter condição de trabalhar. Então, a gente primeiro pede saúde para os nossos familiares. Aí depois, às vezes, a gente agradece pelo dia, agradece pelo pão que a gente se alimentou, ou agradece pelo trabalho que nós temos a condição de ter, que alguns não têm. E, às vezes, alguns já fazem, mas muito raramente louvamos a Deus. Que é realmente reconhecer essa grandeza, reconhecer que Deus está em todos os lugares, reconhecer que Deus está no sol, está na chuva, está no dia nublado. Deus está em todos os lugares. Então louvarmos quando Deus é grandioso. E nós podemos fazer isso nas nossas preces. Na verdade, isso é que nós deveríamos fazer primeiro. E é por isso que eu coloquei ali a ordem que seria a mais adequada. Vamos primeiro ver o quão grande é o nosso Criador, né? Adorarmos a Ele em espírito e em verdade. E aí vamos agradecer por tudo que Ele nos proporciona, por estarmos aqui. E lá no finalzinho a gente falar: e se, né, eu tiver merecimento e for da sua vontade, né, e aí sim fazer os nossos pedidos. Porque não quer dizer que nós não possamos pedir em nossas preces, não. Porque nós podemos pedir sim, né? É inclusive um ato de que a gente demonstra de humildade, que nós não somos os maiores, que nós temos fraquezas. Então nós pedimos força, nós pedimos que tenhamos fé, nós podemos pedir, né? É lógico que nós vamos pedir aquilo que nos é bom. É que às vezes a gente acha que o que é bom para a gente não é o bom, né? Nós temos uma leitura errada do que é bom para nós, né? E um pai sempre sabe o que é bom para os seus filhos, né? Então Deus sabe exatamente o que é bom para nós. Mas então nós deveríamos louvar a Deus, que seria exatamente essa questão da adoração, adorar a Deus. E aí eu trouxe uma imagem, porque eu me lembro de uma
de uma ocasião, e a minha mãe às vezes também talvez ela esteja até assistindo a gente. Minha mãe conta muito isso, mas assim, é um exemplo muito singelo, muito simples, mas que eu acho que demonstra exatamente o que é essa questão de adorar a Deus, né? E eu trouxe essa figura. Todos sabem o que é isso aqui? Joaninha? É uma joaninha. O caso que eu vou contar aconteceu realmente. Eu não sei se agora, só não me lembro se foi eu ou minha mãe fomos fazer uma palestra numa casa espírita. E aí uma pessoa, até qual é o nome dela, a Elzinha, chegou porque lá no centro agora eu não me lembro o nome do lugar. Você lembra, Robinho? A casa espírita que fica lá ali na Dutra, qual é o nome do lugar? Moinho de Vento, lembrei. Moinho de Vento. E lá também aos domingos, inclusive pela manhã. Isso, lá no Moinho de Vento, a Irmã Paula. E lá, assim, é um lugar que tem muita natureza, né? Porque é bem afastado. Então a gente chegou e a Elzinha falou assim: Neide, eu estava aqui reparando, eu vi ali na folha uma joaninha desse tamanho assim, em cima dela, muito pequenininha. E aí eu estava observando como Deus é perfeito. Como Deus se encarregou das mínimas coisas, né? Uma joaninha, um objeto desse tamanhozinho, mas olha o quão perfeitos são as suas bolinhas, né? Que ela é vermelhinha e tem as bolinhas pretas, né? Como Deus é perfeito, né, Nídia? Eu lembro dela comentar isso com a minha mãe. E aí a gente vê, gente, esse é um ato de adoração. É ver a grandeza de Deus nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos. Então Deus está em todos os lugares. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então eu trouxe isso apenas como uma ilustração. E a gente viu que realmente a gente tem N formas de louvar, de adorar a Deus em espírito e em verdade. E dentre todas essas formas, nós vimos a prece, né? Lógico que a prece ela pode ser dita internamente, né? Não precisa também falar a prece em voz alta. A prece é uma questão íntima. Mas quando Jesus esteve entre nós, que ele falou sobre a prece, né? Lá no Sermão da Montanha, em que ele colocou tudo que nós precisaríamos, tudo aquilo que a gente precisa fazer, Jesus falou no Sermão do Monte. E como bônus, né? Ele deu para a gente uma ferramenta que nós falamos aqui, que é a prece. E com isso, eu encerro então o nosso estudo de hoje, falando exatamente sobre esse recurso de comunicação direta com Deus, um recurso íntimo, um recurso que nós podemos elevar o nosso pensamento a Ele, que nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus ensina a orar. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós te pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso,
teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Jesus possa preencher os nossos corações hoje e sempre. Obrigado, Adriano, né, por esses momentos de reflexão. Adriano é desses mais jovens que a gente na doutrina espírita, né, mas que estuda bastante. Leva o nosso abraço à sua mãezinha Leite, que deve estar nos assistindo. A casa tem muito carinho, né, por ela e, consequentemente, por vocês. E ver essas cenas de Jesus realmente nos emociona, né? Mesmo que seja em filme, mas fico imaginando, né, que eles puderam, ou que se lembra de ter ocorrido com ele, que alguns de nós talvez tivessem lembro. Mas realmente é muito bom. E lembrando a vocês, então, que quarta-feira, às 19h30, nós continuaremos com a nossa palestra. A Solange que estará aqui, está até aqui no salão. Agradecemos a presença de vocês aqui no salão, de vocês internautas que estão nos acompanhando hoje ao vivo pelo Facebook, desejando a todos um domingo de muita paz, muita tranquilidade. Nós vamos passar agora para os trabalhos de Páscoa, agradecendo a Jesus essa oportunidade, agradecendo ao Felipe, sempre pelo trabalho de gravações aqui, né, que sem ele isso não seria possível. E então, lembrando a vocês que estamos com todas as medidas de segurança e assim continuamos até a nossa saída da casa. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, pedindo por aqueles que estão na nossa mente nesse momento. Na sala de paz faremos o mesmo, em especial o nosso amigo Ricardo, aqui da casa, companheiro da Angélica, que está internado. Que Jesus possa, a sua falange de amigos trabalhadores, auxiliar o nosso irmão, assim como todos aqueles que estão passando por essa dificuldade da Covid-19. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, nós pedimos permissão para dar para encerrar a primeira parte e os passistas se dirigirem à sala de paz. Altamir, Rogério, Elisa, Sérgio.